Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui melhorando com as melhores séries exibidas lá em 2021 nas redes de streaming. E sim, eu vi muita coisa interessante. Pois bem, pessoal, vale lembrar logo de cara, ontem eu coloquei no ar os piores, as piores séries que eu assisti lá em 2021. Portanto, dá uma conferida no vídeo anterior para descobrir já o que eu malhei bastante, porque aqui sim eu vou falar bem das séries que realmente eu curti ter assistido totalmente. E sempre lembrando, todas as séries que eu coloco aqui, aliás, na descrição do vídeo tem todas as 17 séries que eu assisti no ano passado e no comecinho, ou melhor, no finalzinho do ano anterior. E todas elas eu realmente fiz resenha, ou seja, comentei episódio a episódio. Nenhuma delas eu fiz apenas um resumão. Não, tudo está comentado episódio a episódio e também, claro, na maioria delas já está colocado também o vídeo da resenha geral da temporada. Bom, enfim, aqui nesse vídeo aqui vou eleger entre essas 17 assistidas, 5 delas que realmente eu curti bastante e vale a pena a recomendação para vocês também. E espero, claro, que vocês concordem, porque sempre temos aquele conceito. Eu posso gostar dessas e vocês podem não gostar e não tem problema. Assim como no vídeo anterior, eu posso não ter gostado daquelas referidas séries, mas vocês terem adorado. É questão de gosto, sempre vale lembrar, né? Ninguém precisa ficar ofendido por aqui. Mas vamos começar pela quinta posição. E, na verdade, essa quinta colocada tem uma certa polêmica, digamos assim, ou um certo arranjo que eu precisei fazer. Isso porque essa quinta posição tem uma série da Marvel. Pois é, ano passado, 5 delas foram lançadas dentro da Disney Plus. E basicamente todo mundo curtiu essa nova empreitada da Marvel televisiva. Sim, já existiam séries da Marvel colocadas, por exemplo, lá na Netflix e outras lá na rede ABC. Conceitos bem diferenciados, né? Se lá na ABC era uma coisa um pouco mais suave, na Netflix era algo mais pesado, mais denso, com muita violência, né? Mas todo mundo sabia que as séries exibidas aqui dentro da Disney Plus teria assim uma pegada também outra, uma terceira coisa, que também não seria levado para uma violência extrema. Mas, pelo menos, talvez numa certa compensação, todas elas estariam conectadas com o universo cinematográfico, pois é isso que valia mais a pena, ou seja, coisitas que seriam expostas aqui nessas séries teriam conexões em futuros filmes lá no cinema. E basicamente todas as 5 séries exibidas em 2021 apresentaram mais ou menos isso. Só que tinha um conceito meio que, não é um conceito, uma coisa que acontecia basicamente em todas as séries postas, que é uma coisa, a proposta inicial era bacana, mas depois esfriava um pouco e no final das contas só se valia realmente essa coisa da conexão com outros filmes. E aqui, então na quinta posição eu coloquei uma série dentro dessas 5 que eu acho que foi a que mais me surpreendeu. Eu pensei que ela estava começando fraca e depois melhorou bastante. Bom, estou enrolando muito para dizer que é exatamente What If? Pois é, na quinta colocação com sua primeira temporada. Quando ela começou, claro, o conceito já se baseia em vários episódios completamente isolados. E sim, quando a gente assistiu o primeiro, eu coloquei, digamos que foi mais ou menos interessante lá o episódio da Capitã Carter, né? Depois, a cada novo episódio, as coisas iam ficando interessantes ou não. Só que o grande diferencial, então, dessa série, em comparação com as outras 4, é que, justamente, ela, em vez de esfriar um pouco, ela se acendeu, porque a gente acabou percebendo que estávamos sendo apresentados. Claro, já tinha o conceito do multiverso ali estabelecido, pois a cada nova história, no conceito do que aconteceria se tal coisa tivesse diferente, a gente percebeu que, na verdade, são universos distintos. E justamente a série em si, a primeira temporada, começou a ficar muito mais interessante, justamente quando a gente viu que todas aquelas primeiras histórias que nós já havíamos visto, tendo gostado ou não, todas elas estavam conectadas de alguma forma. E sim, isso foi o que fez a série ficar cada vez mais interessante até sua grande conclusão, lá com o episódio final, com todo aquele não deixar que Ultron tivesse dominado tudo. Com a ajuda lá do Doutor Estranho do Mal. Enfim,
foi muito interessante realmente o que eles fizeram mais para o final. Até eu fico curioso o que eles vão fazer de mais impactante ainda numa segunda temporada que já está, claro, prometida. Ou seja, sim, é uma série que começou meio mediana, digamos assim, não fraca, acho que não chegava fraca, mediana. Tendia, claro, a baixar mais ainda, porque em comparação com as outras que a gente já havia visto, caramba, essa já começou mais ou menos, então ela vai cair mais ainda, pode ficar uma coisa meio decepcionante. Mas não, pelo contrário, ela tomou um fôlego tão intenso que terminou, sim, em grande estilo. Acho que muita gente nem percebeu que ela teve um crescendo, justamente porque não se apegou no começo, que foi mais ou menos, e muita gente até desistiu da série. Mas sim, quem ficou valeu a pena e curtiu muito, porque o final sim foi muito bom. E claro, no fundo, também se conectou às coisas lá do cinema. Quinta posição, muito bem merecida para What If? Bom, na quarta posição aqui das melhores séries que eu assisti no ano passado, com certeza é uma que eu demorei para começar a assistir a primeira temporada. Bom, eu me refiro aqui na quarta colocação, The Witcher, na sua segunda temporada. Pois é, e eu demorei para assistir a primeira, que foi lançada lá em 2019, né? Teve um grande hiato, né? Deveria ter sido lançada essa segunda temporada lá no passado, e teríamos agora já a terceira, mas enfim, não tem problema. Essa segunda temporada, claro, em comparação com a primeira, que eu achei sensacional, é um pouco mais fria, com certeza, um pouquinho decepcionante. Quem acompanha apenas a série, não dá uma olhada nos livros, e ela é baseada totalmente em literatura do escritor polonês, o Andrzej Sapkowski, sim, você percebe que, caramba, a série é interessante, tem os seus conceitos desenvolvidos e ok, mas quando você descobre que se mudou tudo, a segunda temporada fugiu bastante do que está escrito lá nos livros, aí você começa a ficar um pouquinho decepcionado. Pois se ainda mantém a excelência, sim, é uma boa série de fantasia, ela começa a dar umas certas escorregadas. Claro, naquelas, sempre quando se faz uma adaptação de carne e osso de uma história contada apenas em letras, ou seja, saindo da literatura e indo para o campo do audiovisual, claro, os fãs inicialmente querem que se copie exatamente a mesmíssima coisa, mas não dá, sempre tem que ter uma mudança. Por exemplo, uma das personagens principais lá, a Cirilla, é uma garotinha nos livros, mas ela precisa ser um pouco envelhecida aqui na série por motivos infinitos. Ou seja, logo de saída você já tem que fazer alguma adaptação diferenciada, né? Você se baseia no texto original. E claro, a primeira temporada, que foi muito fiel, entre aspas também, porque eles fizeram uma invenção lá que eu achei muito válida, aqui na segunda você percebe que justamente a tentativa de fugir ao que está escrito exatamente ali nos livros já começa a fazer com que a série pendeie um pouco para uma coisa talvez estranha, não duvidosa, apenas estranha. E realmente, se você for se atentar ao roteiro, você percebe algumas situações um pouquinho forçadas. Caramba, por que essa personagem está fazendo isso? Não tem lá muito sentido, mas ela faz. Mudanças de comportamento aconteceram também com alguns elementos, algumas esquisitices. E vamos descartar as coisas completamente diferentes do que estão nos livros, que aí sim os fãs caíram de pau, né? Um certo personagem, por exemplo, o Eskel, que morreu. Nem sei se ele morre de fato lá nos livros, mas ele morreu rapidamente aqui, você não teve nem tempo de conhecer o personagem, ele já estava morto, por exemplo. Essas coisas completamente diferenciadas fazem com que muitos fãs torçam o nariz, mas de qualquer forma ali para o contexto de quem nunca tinha lido ainda, eu, por exemplo, já tenho todos os livros em mãos, mas não comecei a leitura. Para mim, eu não fiquei ofendido porque literalmente eu não sabia dessa mudança. E no caso da morte especificamente dele, ok, funcionou ali para aquele episódio. Portanto, na verdade, a série deu uma boa esfriada em comparação da primeira temporada com a segunda temporada, mas mesmo assim ainda é uma boa série de fantasia, com certeza. Para quem gosta ali daquele período medieval com muito feitiço, feiticeiros, bichos estranhos, um cara que luta bem com a espada, o Geralt de Rivia, cara, se diverte bastante, com certeza, e merece sim a quarta posição, na minha opinião, entre os melhores. Agora já chegando nas cabeças, na terceira posição, outra série de fantasia que aí sim estreou completamente aqui em 2021 e demorou sim para aparecer, porque foi uma série que
tentou se adaptar durante muito tempo e não dava lá muito certo, questões de direitos também, né? Principalmente com a viúva do autor, né? Ela talvez não tenha gostado do que estava sendo feito com o material do seu falecido marido. Bom, eu estou me referindo a Roda do Tempo, exibido lá na Prime Video da Amazon. Foi uma boa estreia, com certeza, aqui nesse finalzinho de 2021. Uma série rápida, uma temporada, né? Primeira temporada de apenas 8 episódios, muito curta para falar a verdade, se você levar em consideração que está adaptando um tijolo aqui, ó, de quantas páginas? Milhares de páginas, 700 páginas, quase 800 páginas, para ser mais preciso. É muita coisa que eles estavam adaptando e foi até um pouco corrido em determinados momentos, mas de qualquer forma, eu gostei bastante do produto. Ainda que eu possa até dizer, peraí, você não disse que a melhor série de fantasia é The Witcher? Como é que você coloca então aqui a roda acima? Justamente porque a segunda temporada de The Witcher, ela esfriou em comparação à primeira. Se estivesse na mesma batida da primeira temporada, com certeza a ordem aqui seria invertida. Witcher na terceira colocação e a Roda do Tempo na quarta. Mas, como teve aquele pequeno deslize de The Witcher, a Roda do Tempo sim cresceu. Eu ainda não acredito que ela possa superar em termos assim de série completa. Por enquanto, The Witcher ganha ali com folga, mas muita folga mesmo, em cima de A Roda do Tempo. Mas ela tem potencial para crescer. E essa primeira temporada, sim, apresentou pelo menos uns 2 episódios muito interessante. Porque às vezes tem isso, né? A história, uma temporada de uma série, se resume a 2, 3 episódios que são aqueles que você nem consegue esquecer de tão interessantes. Mas, no todo, a temporada nem lá grande coisa. Digamos que a Roda do Tempo tem esse problema e também vantagem. Tem um episódio lá sensacional ali pelo miolo, que é realmente uma coisa que, caramba, como foi muito bem adaptada. E eu tô até curioso para saber como é que é essa passagem no original, no livro. Talvez tenha a mesma intensidade, talvez foi um grande acerto dos roteiristas na adaptação, acho que foi, eu aposto que sim, porque ele tem um impacto visual que com certeza no texto talvez não dê para ser passado completamente do jeito que foi ali na telinha. Pois é, de qualquer forma sim, eu gostei bastante de A Roda do Tempo e eu estou torcendo para que as próximas temporadas, aliás tem um detalhe, né, essa série aqui do Robert Jordan, ele escreveu apenas em 14 volumes. Pois é, serão 14 temporadas? Com certeza não, né? Alguns livros acho que eles serão aglutinados de alguma forma, mas de qualquer jeito, a série sim, ela vai render bastante. Agora o quanto vai depender, claro, da audiência e se melhorar um pouco. Ela precisa sim ter um certo crescendo, com certeza. Claro, são públicos distintos. Quem gosta bastante de The Witcher, necessariamente não gosta de A Roda do Tempo, e o contrário também, porque é uma pegada bem diferente. The Witcher é muito mais violento, é muito mais sombrio, enquanto que A Roda do Tempo é muito mais até familiar, um pouco assim tendendo para o adolescente também, né? Aliás, a série de TV, ela fugiu um pouco dos personagens adolescentes, deixaram eles todos mais velhos. Mas o texto ali, no finalzinho dele, do ranço dele, você ainda percebe que os personagens ainda são imaturos. É uma coisa que eles precisam consertar com certeza para as próximas temporadas. De qualquer forma, A Roda do Tempo, na terceira colocação aqui, na minha opinião, para os melhores do ano passado, está muito bom. Agora, na segunda colocação, com certeza uma série que traz mais, digamos, princípios de originalidade, ou talvez não, porque pelo menos a princípio ela não está vindo de alguma literatura ou de um videogame, nada parecido, ou de série anterior, né, sendo um spin-off. É uma coisa mais básica, mas você pode dizer que, não, esse tipo de produto a gente já viu várias vezes em outras colocações. Sim, é verdade, mas aqui é uma história diferente, original. Bom, eu digo então que para a segunda posição das melhores séries que eu vi lá em 2021 e também foi originada nesse mesmo ano é Round 6. Pois é, o jogo da Lula, aquela produção sul-coreana que foi um estrondo aqui em 2021, ou lá em 2021, né, que simplesmente foi top em todas as Netflix espalhadas pelo mundo afora, praticamente todos os países do mundo, essa série estava no topo da lista dos mais assistidos. Sim, é uma série de suspense que mantinha bastante a curiosidade dos espectadores, com aquela trama muito bem elaborada,
de quem vai sobreviver naquele jogo realmente de ou você cumpre as regras, né, daquelas brincadeiras infantis, ou você morre facilmente. Mas também o que importa nessa série é que as brincadeiras, aliás, o tom de brincadeira infantil, que já era uma coisa assim bem sacada de certa originalidade. Embora, né, tenham acusado a série também de um certo plágio num determinado momento, né, porque existia um certo filme que basicamente apresentava a primeira brincadeira da mesma maneira. Mas tudo bem, ainda não foge a uma questão de ser algo bastante diferente do habitual. E eu digo habitual porque essas histórias de sobrevivência, só um vai sobreviver, meu Highlander, né? Já existe aos montes, existem quadrinhos nesse formato, existem outros filmes também nesse mesmo princípio de sobrevivência, ou seja, nesse ponto nada de muito novo. Mas o que vale realmente são os personagens colocados aqui dentro dessa história. O protagonista, que é um belo de um mané, ele é muito bom, e os outros secundários são também de igual valor, ou seja, a combinação deles que dá um grande molho ao Round 6, que faz com que a gente fique curioso, caramba, quem realmente vai sobreviver? E claro, como é uma série até de sobrevivência, onde apenas um vai ficar lá vivo ao final, a gente tem até a certeza que a gente vai perder esses personagens que a gente está se afeiçoando ao longo do caminho. E dito e feito, isso aconteceu, e quando acontecia, a maioria das mortes eram muito bem trabalhadas e a gente sentia a dor daquela perda específica, não era um conjunto. Cara, a série estava muito bem interessante, muito bem azeitada. Só que tem um problema, né? Todo mundo gostou tanto que quer uma segunda temporada, só que ela tem um final completamente fechado. Aliás, vale dizer, né? Eu até falei de certa originalidade que essa série possuía. O projeto original era fazer um filme, mas o diretor e escritor, roteirista, ele nunca conseguiu botar para frente esse projeto, mas aí teve a oportunidade de fazer então a série. Quando ele precisou fazer então a série dividida em vários episódios, ele até acrescentou algumas tramas a mais. Mas de qualquer forma, a série em si, ou a ideia primeira, era fechada, ela tinha um final bem distinto. Não havia motivo para ter uma segunda temporada, mesmo porque é costume lá das séries sul-coreanas só terem uma temporada. Uma coisa bem fechada, uma história que tem começo, meio e fim, muito bem estruturados e acabou, não precisa ficar enrolando com novas temporadas. Mas tanto se fez que já se pensa numa segunda temporada. Parece que já está confirmada a segunda temporada de Round 6 na Netflix e também até uma terceira. Caramba, uma terceira? Já estão zoando, mas de qualquer forma, para mim foi uma das melhores séries que eu assisti aqui em 2021, uma série que eu vibrava, estava sempre com vontade de ver o próximo episódio porque eu queria saber como tudo aquilo iria continuar. Acredito que, claro, como o mundo todo respondeu da mesma maneira, todo mundo disse que sim, foi uma boa série. E até é duvidoso, por que você não colocou então em primeiro lugar? Bom, porque aí sim eu tenho um gosto talvez pessoal para a campeã. E sim, a primeira colocada vem sim como uma certa versão, uma adaptação originada lá dos videogames. E eu me refiro, sem muita enrolação, a Arcane. Pois é, aquela grande animação que estreou também na Netflix, né? 2 grandes acertos da Netflix aqui em 2021, ou lá em 2021, né? Bom, essa animação decorrente lá do LoL, né? Do LoLzinho, League of Legends, é, para mim, sensacional. Eu nunca joguei, eu não desconfiava de como eram os personagens, eu tinha na cabeça, na memória, alguns visuais de algum deles, principalmente a Jinx, e talvez um ou outro, talvez a Violet também, mas parava por aí no máximo. Isso, claro, porque são 2 personas que tinham muito apelo popular, né? Os fãs gostavam muito, e eu vi muitas versões dos traços, né? Eu acho que efetivamente, como elas são nos videogames, talvez eu nunca tenha visto, mas os fãs que fazem a sua arte própria, né? Em cima dessas 2 personagens, então foi através dessas imagens que eu conhecia então as 2. Ou seja, eu não conhecia nada do jogo, nunca cheguei perto dele, para falar a verdade, desconheço como é a trama. Sim, tem um grande core lá dentro do videogame, ou seja, tem uma grande história, mas toda ela aqui na série Arcane, meio que ela foi um pouco talvez revisionada, digamos assim. E eu digo isso sem saber direito, sou completamente por fora mesmo. Mas o que foi apresentado, a história principal, principalmente das 2 irmãs, a Violet e também a Pound, que depois virou a Jinx,
Caramba, muito boa sim, e claro, toda a outra trama lá baseado nas duas cidades, que me parece que nos videogames ela já é só uma, né? Não, ao contrário, aqui na série ela é uma cidade só, uma cidade-estado só, né? E nos videogames elas sempre foram separadas, pelo menos durante boa parte do tempo, da história oficial, ou algo parecido com isso. O que vale? Todas as linhas narrativas aqui de Arcane são bastante boas, e claro, também, de novo, o que vale são os personagens. E é uma crítica que eu posso fazer, né, comparando com as séries que eu apontei como as piores lá no vídeo de ontem. O que mais doía são os personagens mal desenvolvidos. E justamente aqui o que vale são os bons personagens aqui colocados em todas as 5 séries que eu estou apontando como as melhores lá de 2021. São os personagens, são como eles se desenvolvem, são como, principalmente, eles evoluem do primeiro episódio até o último. Eles precisam estar diferenciados de alguma maneira. Eles não podem ser a mesma coisa o tempo todo. Tem que ter alguma transformação. E em Arcane a gente percebe que sim, todos eles ficam diferentes do começo para o fim. Aliás, a Arcane também teve uma sacada narrativa muito interessante. Ela foi distribuída em 3 lotes de exibição e eram como se fossem 3 atos narrativos, com um começo, um meio e um fim da narrativa principal de Arcane. Muito bem estruturada, principalmente o primeiro ato foi muito bom, que está mais ali encrunhado as coisas das duas irmãs. O segundo talvez foi o mais fraquinho, e o terceiro voltou a ter intensidade. E também tinham questões políticas, muita coisa ali no submundo, muito interessante mesmo a série. Todos os personagens, todos os vilões também, que também tinham vários aqui, né? Caramba, todos eles eram bons de acompanhar, a gente torcia para eles sobreviverem ou não, e eu digo isso tanto para os mocinhos quanto para os vilões, porque também é uma série que descartava personagem assim, sem muito pudor, ou seja, aquele tipo de série que realmente você não pode confiar que os personagens vão permanecer na série, ou seja, aqueles que não vão se evoluir é porque eles vão morrer pelo meio do caminho. Muito bacana mesmo o desenvolvimento aqui de Arcane, é outra série que sim eu quero bastante que tenha uma segunda temporada. Se não me engano, claro, já foi confirmada, prometida para 2023, na verdade. E outro trunfo também de Arcane é o seu lado técnico. Caramba, como a qualidade dessa animação é sensacional. Aliás, eu não falei nada a respeito disso lá na 5ª posição, que foi de WhatsApp. Lá na 5ª colocação, que foi de What If, né? Pois é, também era muito interessante o estilo visual dos personagens ali do What If, mas Arcane é superior, muito mais. Caramba, que qualidade que foi, os enquadramentos também, uma coisa bem cinematográfica, muito mais do que foi What If. Realmente é uma série que eu não tenho como apontar defeitos. Talvez, se eu fosse fã do videogame, eu pudesse apontar um aqui, outro lá, mas como eu não sou, eu só curti o produto televisivo, para mim estava perfeito. Eu não tenho que reclamar daquilo. Teve episódio um pouquinho mais fraco, teve um ato, o segundo um pouquinho mais fraco? Sim, teve. Toda série tem isso, não tem como evitar praticamente. É difícil fazer uma série completamente perfeita, mas mesmo assim, com pequenos deslizes, ela foi sim muito bem executada, na minha opinião. Agora eu quero saber se vocês concordam comigo, se Arcane, por exemplo, consegue superar em termos de melhor série lá do ano passado, por exemplo, Round 6 ou outras dessas 5 que eu aponto como as melhores, ou até das outras 12 que também estão incluídas que eu assisti no ano passado, estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá na minha lista, vê se alguma delas você considera como melhor que Arcane ou como do que Round 6. Vamos trocar esta experiência de opiniões. Bom, são essas as minhas séries preferidas lá do ano passado. E agora, vamos combinar que aqui em 2022 vou assistir muito mais das séries e fazer um pacote muito mais recheado lá para o finalzinho de 2022, começo de 2023 e fazer sim um melhores e piores com mais itens. Apenas 5 foram esse ano. Vamos colocar que lá no final do ano eu consegui colocar os 10 piores e os 10 melhores assistidos aqui em 2022. É isso.